está intercedendo pelo profeta Filipe de Oliveira, que vai nos trazer a porção da palavra de Deus. Por favor, vamos ficar atentos. É melhor a gente ouvir e tardio falar. O profeta falou aqui, está escrito na Bíblia também. Vamos orar por ele. Amado Deus, eterno Pai, eis aqui o Filho, vai nos trazer a palavra revelada nesta noite. Usa-os aos nossos corações, para a glória de Deus, toda a igreja diga amém. 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 Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Amém. Quero agradecer a Deus, porque mais uma vez Ele concede a oportunidade de pregar a palavra dEle. Irmãos, isso para mim é a maior dádiva de Deus na terra, é você poder falar do amor de Deus. Amém? Os irmãos podem se sentar em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos aqui, do nosso pastor, que tem confiado no ministério que Deus Ele tem pregado nas minhas mãos. Trago para os senhores também uma saudação do meu pastor, evangelista Sandro. Digo aqui a todos que estão debaixo da bênção do pastor, debaixo da ordem do pastor. Agradeço a Deus também pela vida do Lucas, que me convidou para estar aqui nesse lugar. E não há outro lugar, aqui não é outro lugar, irmão, senão a casa do Senhor. E eu quero trazer para você uma palavra que Deus Ele tem revelado ao meu coração nessa noite. Por gentileza, abra comigo a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Do versículo 25 ao versículo 30. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 25 ao versículo 30. É uma palavra bem conhecida, vai falar de Simeão, quando Jesus ele foi apresentado no templo ali. Os irmãos só acompanham comigo, que a tradução é bem diferente, tá, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor, do versículo 25 ao 30. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E movido pelo Espírito, ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Amém, irmãos? Até aqui. Irmãos, essa palavra de Deus, ela vai nos falar a respeito de promessas. Quem aqui nessa noite tem promessa de Deus? Faz assim com a mão. Quem aqui tem promessa de Deus? Todos nós que estamos na presença do Senhor, nós temos promessa de Deus. Eu quero intitular essa mensagem para você nessa noite com as 9 características da pessoa que tem promessa de Deus. Você tem promessa de Deus? Nós vamos ver na vida de Simeão 9 características de uma pessoa que tem promessa de Deus. Primeiramente, irmão, nós sabemos que Jesus ele tinha que ser apresentado no templo conforme a lei. Quando Jesus ele veio, Jesus não veio para desfazer a lei, ele veio para cumprir a lei. Então uma das primeiras coisas que tinha que ser feita era ser apresentado no templo. E a Bíblia vai relatar isso no Evangelho de Lucas, nesse capítulo 2, que Jesus, passado ali o tempo, o período certo, Jesus ia ser levado ao templo para ser apresentado. E nisso, naquela época, havia um homem de Deus, chamado Simeão, que tinha recebido uma promessa do Senhor. Está na Bíblia que nós lemos que Simeão ele tinha recebido uma promessa do Senhor, que ele só morreria depois que ele visse o Senhor Jesus, ou seja, a consolação de Israel. Nós vamos ver aqui nessa noite as 9 características da pessoa que tem promessa. Se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta. No versículo 25, a Bíblia vai dizer que havia em Jerusalém um homem. A primeira característica da pessoa que tem promessa de Deus é que ela tem uma origem. Se você tem promessa de Deus, você tem que ter origem. A Bíblia diz que havia em Jerusalém um homem. Simeão tinha origem. A Bíblia vai dizer lá em Jó, capítulo 1, havia na terra de Uz um homem chamado Jó. Quem tem promessa de Deus tem origem. Quem tem promessa de Deus
tem um lugar específico. Isso aqui nós podemos levar para vários lados, irmãos. Infelizmente hoje tem pessoas que têm promessa de Deus e por ter a promessa de Deus e ela não ter se cumprido ainda, a pessoa ela vive pulando de galho em galho, ela vive se movimentando atrás da promessa. Mas eu quero te dizer nessa noite que quem tem promessa não precisa ficar se movimentando atrás de promessa. Quem tem promessa tem uma origem. Simeão tinha um lugar, a Bíblia diz que Simeão era de Jerusalém, havia um homem. O segundo passo, a segunda característica de quem tem promessa está no versículo 25 mesmo. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Quem tem promessa tem nome. Aleluia! Quem tem promessa tem nome, irmão. A tua promessa tem o seu nome. Ela tem seu endereço, que é o seu lugar de origem. Ou seja, ela vai chegar na tua mão. A tua promessa tem o seu nome. Você não precisa ficar preocupado com promessa ou com a promessa do seu irmão. Muitos hoje querem derrubar o outro, querem tomar a promessa do seu outro irmão. Se tem alguém querendo tomar a sua promessa, fica tranquilo, não esquenta com ele. A tua promessa tem nome, ela vai chegar na tua mão. Irmãos, lá em Provérbios vai dizer que o bom nome, ele vale mais do que muitas riquezas. Conserva o seu nome. Se a tua promessa tem nome, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. A tua promessa ela tem o teu nome. E qual tem sido o teu nome? No bairro onde você mora, como você é reconhecido? Na tua escola, no teu trabalho, você tem honrado o teu nome? Simeão honrava o nome dele. Você que tem promessa de Deus, a segunda característica de uma pessoa que tem promessa de Deus é que ele tem um nome e tem que honrar esse nome. Porque a Bíblia diz que o bom nome vale mais do que muitas riquezas. Irmãos, no versículo 25 ainda vai dizer outra característica. Havia um homem chamado Simeão, que era justo. A Bíblia vai dizer no Salmo: nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar fome. Vai dizer também que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. A palavra justa, ela vai nos levar para a obediência. Quem tem promessa é obediente. Quem tem promessa medita na palavra, quem tem promessa conhece a palavra, obedece a palavra, obedece ao pastor. Quem tem promessa é justo, é obediente. Para você receber promessa de Deus, você tem que ser obediente. Se não tiver obediência, irmão, não recebe promessa. Simeão era obediente, era justo. Continuando, vai dizer que ele era justo e piedoso. Na Bíblia dos Irmãos vai dizer temente, temente a Deus. Na versão corrigida, diz que ele era temente a Deus. E a Bíblia vai dizer em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A quarta característica de quem tem promessa é a sabedoria. Se Simeão era temente a Deus, Simeão era um homem sábio. Quem tem promessa de Deus é sábio. Você tem usado a sabedoria que Deus ele tem te dado? Meu Deus. Quem tem promessa de Deus é temente a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Continuando, irmãos, vem uma parte agora que infelizmente nós como ser humano, às vezes essas quatro características que eu falei aqui, nós até conseguimos cumprir. Mas essa outra que eu vou falar aqui agora, essa é difícil, irmão. Meu Deus do céu. Continua comigo aqui, ó. Justo e temente a Deus na Bíblia dos Irmãos, na minha piedoso, e que esperava a consolação de Israel. A quinta característica de quem tem promessa, irmãos, é ser paciente. Toda promessa, toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. Toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. O diabo, hoje em dia, irmãos, ele tem uma das coisas que ele mais tem atuado na igreja é colocando ansiedade no coração dos crentes. O Senhor Jesus, ele falou, na palavra de Deus vai dizer: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade. A ansiedade te faz tomar decisão precipitada. A ansiedade te faz agir conforme você acha
que deve ser. A ansiedade faz você tomar caminhos que não são do Senhor, faz você tomar atitudes que não foram dadas e determinadas por Deus. Lá no Velho Testamento vai falar de Abraão, que Abraão tinha recebido a promessa que a sua mulher ia engravidar e ia ter um filho, e aquilo ali ia ser abençoado as nações da terra. Abraão começou a esperar, irmão, mas o tempo foi passando, e Abraão deve ter pensado na mente dele: eu vou ajudar o Senhor. Não se cumpriu, tomou Agar por sua mulher, e diz ali que ele teve um filho, e aí o nome daquele filho era Ismael, mas aquele filho não era o filho da promessa. Aquele filho não era o filho da promessa. Ei, irmão, Deus está te dizendo nessa noite: não tome atitude precipitada. Não precisa querer ajudar Deus. Se Deus te prometeu Isaac, é Isaac, não é Ismael. E Abraão tomou aquela atitude precipitada e quase que ele estraga tudo que Deus tinha prometido na vida dele. Eu também sou testemunho vivo de que se você tomar atitude precipitada, não esperar no Senhor, irmãos, tua vida vai por água abaixo. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Se Deus te prometeu, espera, irmão. Espera, não precisa querer passar o tempo dele. Não importa o que é que seja que ele te prometeu. Irmão, se foi Deus que falou, vai se cumprir. Aleluia. Irmãos, eu tenho 22 anos hoje. Rapidamente, vou contar um pedacinho do meu testemunho com você, só para você entender o que eu estou querendo dizer. Quando minha mãe ficou grávida, naquele momento, minha mãe era afastada dos caminhos do Senhor, e ela fez um voto com Deus, que se nascesse menino, ela ia consagrar o Senhor para que fosse pregador da palavra de Deus. Irmãos, eu nasci com sopro no coração. O médico me deu 6 meses de vida, e mais ou menos no 6º mês, eu tive uma febre e meu corpo estava todo paralisando. Meu corpo ficou roxo e estava paralisando. E meu pai e minha mãe me levaram ali num centro espírita, e chegando lá, eles pegaram um copo com água, levantaram assim para o alto e falaram: olha, eu estou vendo essa criança aqui dentro do copo com água. Essa criança aqui, ela está vestida de branco e ela tem um negócio com um homem de branco. Ela tem uma religião. Eu não posso dizer se é católica, se é espírito, se é cristã. Eu sei que eu não posso fazer nada por essa criança, porque ela tem um negócio com um homem de branco. O homem de branco que eles falam é Jesus Cristo de Nazaré. Irmãos, quando você consagra ao Senhor a tua vida, o teu filho, os teus negócios, irmão, o diabo não pode tocar. Glória a Deus. E ali eu fui crescendo, irmãos. E num determinado momento minha mãe voltou para os caminhos do Senhor. E eu fui desenganado de morte várias vezes. Deus me curou do sopro no coração, que o médico falou que não podia operar. Deus me livrou daquela enfermidade que estava paralisando o meu corpo. Eu tive pneumonia desmanchando os 2 pulmões. Fui desenganado, Deus me livrou. Eu tive pneumonia, uma mancha em um dos pulmões. Deus me livrou. Eu tive bronquite, desenganado novamente. Deus me livrou. Rubéola. Eu fui desenganado novamente. Irmãos, se eu estou vivo hoje, é pela graça de Deus, é porque Deus tem promessa. Se você tem promessa de Deus, adore o Senhor nessa noite. Irmãos, eu já sofri acidente de carro. O carro que eu estava com os irmãos no Paraná bateu com um caminhão na BR. O carro rodou. A gente saiu daquele carro, não sofremos nenhum arranhão, nem os carros que estavam vindo na outra mão encostaram na gente, porque Deus, Ele deu livramento. A minha cabeça aqui, se meu cabelo tivesse pequeno, daria para os irmãos verem, tem uma marca mais ou menos daqui, aqui, mais de 20, 25 pontos que eu levei na cabeça, que a minha cabeça abriu, essa pele aqui caiu para o lado. Na época correu a notícia, Filipe morreu. Mas a Bíblia diz aqui que Simeão não morria enquanto a promessa de Deus não fosse cumprida. E Deus me livrou. Eu tenho uma marca aqui também, nesse olho direito aqui. Sofri um acidente de moto, linha de pipa. Cortou isso aqui meu, o olho aqui, cortou essa pele aqui, cortou aqui do lado e aqui atrás na orelha. Na hora saiu muito sangue, eu falei: caramba, eu perdi minha vista. Fui no médico ali, irmãos, e para a honra e glória do Senhor, nem ponto eu levei. Irmão, na velocidade que estava a moto e do jeito que foi o corte, só Deus para ter me dado o livramento. E na parte, quando eu sofri um acidente da cabeça também, o médico falou: ó, rapaz, tu era para ter ficado paralítico, tetraplégico, maluco, cego. Ele falou tanta coisa, irmão, mas Deus tem promessa. Glória a Deus! Glória ao nome de Deus! Aleluia! Por isso que eu te amo, irmãos, não tome atitude precipitada. Se Deus não falou, não faça. Se tem promessa, espera Deus
Falar, espera Deus agir na tua vida. Não estou dizendo que você tem que ficar de braço cruzado. Ah, Jesus me prometeu um trabalho, eu vou dormir até meio-dia, vou ficar de braço cruzado. Não. Não é assim. É você ficar na dispensação e na direção do Senhor, naquilo que Ele te prometeu. Se Deus te prometeu Isaac, não tenta ajudar a Deus e falar: ah, Jesus, o Senhor falou Isaac, mas está demorando, eu vou pegar Ismael. Não tem problema não. Deus te prometeu Isaac, é Isaac. Todo aquele que tem promessa é paciente, irmãos, tem que esperar. A sexta característica de quem tem promessa: fora-lhe revelado pelo Espírito Santo. Quem dá a promessa não é homem. Quem dá a promessa não é o homem. A promessa ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus. A tua promessa ela tem que ser dada por Deus. Se foi Deus que deu, fica firme, porque Ele vai honrar. A outra característica de quem tem promessa. Então, quase encerrando. Simeão, versículo 27. Ele foi movido pelo Espírito e ele foi ao templo. Vamos relembrar, Simeão estava em Jerusalém. A primeira característica é lugar de origem. Quem tem promessa tem origem. A segunda, ele tem um nome. A sua promessa ela tem o seu nome. A terceira, você tem que ser justo. Quem tem promessa é justo. Quem tem promessa também é temente a Deus, é sábio, porque o temor do Senhor precisa da sabedoria. Quem tem promessa, a promessa de Deus, você tem que esperar o teste do tempo, é paciente. Quem tem promessa de Deus também, a promessa tem que ser revelada do alto de Deus. Glória a Deus. E agora aqui, Simeão foi movido pelo Espírito. A Bíblia vai dizer que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Se você tem promessa de Deus, como eu falei lá no princípio, você não precisa correr atrás de promessa. Promessa é igual bênção, está lá em Deuteronômio 5. A bênção ela segue aquele que obedece a palavra. Se você é obediente, a promessa de Deus ela vai chegar na sua vida. E se precisar que você vá de encontro com a promessa, o Espírito Santo ele te leva. Simeão não saiu de Jerusalém antes do Espírito Santo mover ele. A Bíblia vai dizer que foi o Espírito Santo que levou ele ao templo. Não foi ele que quis, não foi ele que foi atrás da promessa, não foi ele que tentou ajudar Deus nem buscar uma solução. O Espírito Santo o levou ao templo para que a promessa se cumprisse na vida dele. O Espírito Santo te trouxe aqui para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. É Ele que te leva, é Ele que te guia, é Ele que faz as coisas de Deus acontecerem na sua vida. O Espírito Santo é quem te guia. E ali a Bíblia diz que quando Simeão chegou no templo, Simeão viu ali o cumprimento da sua promessa. Eu quero te dizer nessa noite, se você for movido pelo Espírito, tiver a direção de Deus, irmãos, se precisar, Deus ele vai te levar aonde a sua promessa vai ser cumprida. E Simeão recebeu a promessa. A Bíblia diz que não fica por aí. No versículo 28, 29 e 30, a Bíblia diz que Simeão ergueu ali os braços e louvou ao Senhor. Nós nunca podemos esquecer de quando o Senhor te entregar uma bênção, uma vitória na sua vida, nós nunca podemos esquecer. Temos as 8 características: origem, um nome, justo, temente a Deus. A revelação, a promessa tem que ser dada pelo Espírito. Você é movido, tem que esperar, tem que ser paciente. A promessa é revelada pelo Espírito. Você é movido por Deus. Mas nunca se esqueça também de quando a promessa de Deus se cumprir, agradecer a Ele. Porque é Ele que faz a promessa de Deus se cumprir na sua vida, irmãos. Amém? Eu estou aqui nessa noite porque a minha mãe orou por mim e Deus tinha promessa na minha vida. Um tempo atrás eu me afastei dos caminhos do Senhor, irmãos. Me afastei dos caminhos do Senhor. Mas quando Deus tem promessa, hoje minha mãe já morreu, minha mãe já está na glória. Mas, irmãos, a oração de um crente, ela nunca morre. Quem tem promessa de Deus nessa noite assim, não glória a Deus. Só para encerrar, irmãos. E Deus, Ele tem honrado. Eu não terminei de falar, mas eu também fui enfermo durante muito tempo de gastrite. Que o médico falou que ia virar úlcera e eu ia ter que fazer uma chamada endoscopia. Jesus me curou também. Glória a Deus! Eu tinha celulite.
Jesus me curou. Alergia. Irmãos, eu não podia, por causa da gastrite, beber Coca-Cola, coxinha. Ó, hoje esses irmãos me chamaram para ir na casa dos irmãos, amém? Prepara lá a coxinha, Coca-Cola, porque eu mais gosto, porque eu não podia. E Jesus me curou, hoje eu aproveito, irmãos. Jesus me curou, eu aproveito. Não podia usar um perfume, não podia usar um desodorante por causa da alergia, da celulite. Jesus me curou de tudo. E por onde eu tenho passado, o Senhor Jesus tem operado, tem realizado milagres. Quando nós oramos pelo